Você não tem pai, não tem família, não tem nome. Pra mim, você não vale nada. Eu salvei a sua vida. Foi esse o valor que você deu ao meu amor? Saia da minha casa e nunca mais volte. Continuem procurando! A princesa precisa ser encontrada! Se ao menos eu soubesse quem realmente sou. Na manhã em que Okono expulsou Ugochi diante de toda a aldeia, ninguém imaginava que estava assistindo ao maior erro de sua vida. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e me conte nos comentários. Você acredita que a gratidão pode mudar o destino de uma pessoa? O sol ainda iluminava timidamente a praça principal da aldeia quando os moradores começaram a se reunir sob a enorme árvore de baobá. Mulheres interromperam suas vendas e crianças deixaram as brincadeiras. E até os anciãos saíram de suas casas para descobrir o motivo daquela reunião inesperada. No centro da praça estava Ugochi. A jovem de 26 anos mantinha a cabeça erguida, embora seus olhos denunciassem uma dor que ela se recusava a deixar escapar em lágrimas. Sua pele negra brilhava sob a luz da manhã. As longas tranças repousavam sobre os ombros e o vestido azul escuro, coberto por um chale bege, ainda trazia marcas da poeira da estrada. À sua frente estava Okono, o homem por quem ela havia arriscado a própria vida. Ao lado dele permanecia Adana, a filha do chefe da aldeia, vestida com tecidos luxuosos e adornos que anunciavam um casamento, que todos comentavam havia dias. O silêncio tomou conta da praça. Até o vento pareceu diminuir. O ancião mais velho levantou-se lentamente e apoiou as mãos sobre seu cajado. Okono, diante de toda a aldeia, confirme a decisão que você tomou. Sem desviar o olhar, Okono deu um passo à frente. Não existe mais lugar para Ugochi na minha vida. Um murmúrio percorreu a multidão. Ugochi permaneceu imóvel. Talvez ainda esperasse que ele voltasse atrás, mas isso não aconteceu. Okono respirou fundo e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Você não tem pai. Fez uma breve pausa. Não tem família. Mais um passo à frente. Não tem nome. E também não tem mais lugar na minha casa. Algumas mulheres levaram a mão ao peito. Nem mesmo os homens mais respeitados da aldeia conseguiram esconder o desconforto. Ugochi finalmente ergueu os olhos para ele. Sua voz saiu baixa, mas firme. Quando todos acreditavam que você morreria naquela estrada, fui eu quem carregou seu corpo até minha casa. Ela deu mais um passo. Passei noites sem dormir cuidando de você. Outro, procurei ervas na floresta. Preparei remédios e pedi a Deus que devolvesse sua vida. Os olhos de Okono permaneceram frios. Então, ela fez apenas uma pergunta. Foi esse o valor que você deu ao meu amor? Por um instante, ninguém respirou. Okono respondeu sem demonstrar qualquer arrependimento. Saia da minha casa e nunca mais volte. A praça mergulhou em um silêncio tão profundo que era possível ouvir apenas o vento, passando entre as folhas do velho baobá. Sem dizer mais uma palavra, Ugochi virou as costas e começou a caminhar. Nenhuma lágrima caiu. Ela não permitiria que a vissem derrotada. Mas ninguém naquela aldeia fazia ideia de que, naquele exato momento, cavaleiros atravessavam estradas de terra e florestas em busca de uma única pessoa, a princesa desaparecida, que o rei procurava havia 24 anos. E essa pessoa acabava de ser expulsa da própria casa. Ugochi caminhava sem pressa pela estrada de terra avermelhada. O sol já começava a descer no horizonte, lançando longos feixes dourados entre as árvores. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, mas ela não olhou para trás nem uma única vez. Atrás dela, a aldeia continuava mergulhada em um silêncio desconfortável. Algumas mulheres enxugavam discretamente os olhos. Os homens evitavam comentar o que acabara de acontecer. Até os anciãos permaneciam imóveis, como se pressentissem que aquela decisão traria consequências. Enquanto isso, Okono permaneceu parado ao lado de Adana. Ela sorriu discretamente e segurou seu braço. Agora tudo será diferente. Okono respondeu com um leve aceno de cabeça, mas por algum motivo não conseguiu acompanhar o sorriso dela. Seus olhos seguiram Ugochi até que ela desaparecesse na curva da estrada.
Pela primeira vez naquele dia, um estranho vazio começou a surgir dentro dele. Mas ele rapidamente afastou aquele sentimento. Fiz a escolha certa. A Dana apertou sua mão. Meu pai já começou a preparar nosso casamento. Em poucos dias, toda a região saberá que você fará parte da família do chefe. As palavras encheram Okono de orgulho. Durante anos, ele sonhara em conquistar respeito, riqueza e influência. Casar-se com a filha do chefe significava exatamente isso. Naquele momento, acreditava que finalmente havia vencido na vida. O que ele não sabia era que muitos quilômetros dali, outra pessoa também estava tomando uma decisão. Em um grande palácio cercado por muralhas de pedra e jardins impecáveis, o rei Shibuzo observava um pequeno bracelete de ouro, cuidadosamente guardado dentro de uma caixa de madeira. Era a única lembrança que restava de sua filha desaparecida. 24 anos haviam se passado desde o dia em que ela sumira durante um ataque a uma antiga caravana real. Mesmo assim, ele jamais permitiu que as buscas fossem encerradas. Um conselheiro entrou apressado no salão. Majestade, o rei levantou os olhos. Majestade, encontramos uma nova pista. O velho rei deu um passo à frente. Desta vez, é diferente. O conselheiro fez um gesto afirmativo. Um viajante contou ter visto uma jovem com a mesma marca de nascimento descrita pelos antigos registros. Uma meia-lua no pulso esquerdo. As mãos do rei tremeram. Durante anos, surgiram centenas de pistas falsas, mas aquela descrição nunca havia aparecido antes. Ele fechou lentamente a caixa do bracelete. Prepare meus cavaleiros. O conselheiro inclinou a cabeça. Partiremos antes do amanhecer. O rei caminhou até a varanda do palácio e olhou para o horizonte. Em voz baixa, quase como uma oração, disse: minha filha, se você ainda estiver viva, eu vou encontrá-la. Naquele mesmo instante, sem imaginar que estava sendo procurada por um rei, Ugochi chegou a uma pequena cabana abandonada na beira da floresta. Ela empurrou a porta de madeira, entrou devagar e se sentou no velho banco onde tantas vezes esperara. Okono voltar da caça. Tudo ao seu redor carregava lembranças. O pote de barro que ela havia comprado para os dois. A esteira onde ele passou semanas se recuperando. As ervas medicinais penduradas no teto. Cada objeto contava uma parte da história que ninguém na aldeia parecia mais se importar em lembrar. Foi então que seus olhos pararam sobre uma pequena bolsa de couro esquecida em um canto da casa. Ela franziu a testa. Aquela bolsa não era dela. E também não pertencia a Okono, sem imaginar que aquele simples objeto esconderia a primeira pista sobre seu verdadeiro passado. Ugochi se aproximou lentamente e estendeu a mão para abri-la. Ugochi segurou a pequena bolsa de couro com cuidado. O couro já estava ressecado pelo tempo, mas o fecho de metal ainda brilhava como se tivesse sido polido recentemente. Ela respirou fundo antes de abri-la. Lá dentro havia apenas 3 objetos. Um pedaço de tecido vermelho bordado com fios dourados. Uma pequena pulseira infantil de ouro. E um medalhão de madeira esculpido com o desenho de uma meia-lua. Ugochi franziu a testa. Nunca tinha visto aqueles objetos antes. Virou a pulseira entre os dedos. No lado interno havia uma inscrição quase apagada pelo tempo. Ela conseguiu ler apenas uma palavra. Anken. Quem é Anken? Murmurou. Por mais que tentasse lembrar, aquele nome não despertava nenhuma memória. Ela guardou os objetos novamente e colocou a bolsa sobre a mesa de madeira. Talvez pertencessem à antiga moradora daquela cabana. Talvez alguém tivesse esquecido aquilo ali muitos anos antes. Sem imaginar a importância daquela descoberta, decidiu que perguntaria aos anciãos da aldeia na manhã seguinte. Do lado de fora, a noite caiu rapidamente. O vento começou a balançar as árvores. Ao longe, trovões anunciavam uma tempestade. Na casa do chefe, porém, o clima era de festa. A Dana experimentava colares de coral diante de um espelho de bronze, enquanto várias mulheres comentavam os preparativos do casamento. O chefe Obi observava tudo em silêncio. Quando as visitantes deixaram a casa, ele chamou Okono para conversar. Você fez uma escolha difícil hoje. Okono sorriu. Fiz a escolha certa. O velho chefe permaneceu alguns segundos sem responder.
Depois perguntou: "E se um dia você descobrir que julgou aquela mulher sem conhecê-la de verdade?" Okono soltou uma pequena risada. Como eu poderia estar enganado? Ela apareceu na aldeia sem família, sem origem, sem nada. O chefe desviou os olhos para a janela. Às vezes, o valor de uma pessoa não está no que ela possui. Okono cruzou os braços. O que importa agora é o futuro. E meu futuro está aqui. Ele olhou para Adana. O chefe não respondeu. Havia algo que o incomodava desde o início daquela história. Ugochi nunca lhe parecera uma mulher comum. Desde criança, ela demonstrava uma educação, uma postura e uma serenidade diferentes das outras crianças da aldeia. Como se tivesse nascido para viver em um lugar completamente diferente. Mas ele nunca conseguiu explicar essa sensação. Naquela mesma noite, 4 cavaleiros atravessavam a floresta sob chuva forte. As tochas iluminavam a estrada enlameada, enquanto os cavalos avançavam sem diminuir a velocidade. O capitão do grupo ergueu a mão. "Estamos chegando à aldeia de Umuaca." Um dos soldados aproximou seu cavalo. Capitão, e se esta pista for falsa como todas as outras?" O homem olhou para o medalhão pendurado em seu pescoço. Nele estava gravado o mesmo símbolo descrito nos antigos registros reais. Uma meia-lua. Desta vez não podemos voltar sem respostas. Os cavalos desapareceram na escuridão. Enquanto isso, sem conseguir dormir, Ugochi levantou-se da cama de palha. A tempestade aumentava lá fora. Ela caminhou até a pequena janela de madeira. Foi então que percebeu uma figura parada do lado de fora da cabana. Um velho envolto por uma capa encharcada observava a casa em silêncio. Quando Ugochi abriu a porta, o homem já estava diante dela. Ele olhou fixamente para seu rosto. Depois, lentamente, seus olhos desceram até o pulso esquerdo da jovem. Ao ver a marca em forma de meia-lua, seu semblante mudou completamente. Com a voz trêmula, ele deu um passo para trás e sussurrou: "Isso não pode ser." Ugochi o encarou, sem entender. "O senhor me conhece?" O velho respirou fundo. Por alguns segundos, pareceu lutar contra as próprias lembranças. Então respondeu apenas uma frase: "Amanhã, toda a sua vida vai mudar." Ugochi permaneceu imóvel na porta da cabana. A chuva caía entre os dois como uma cortina, enquanto o velho continuava encarando a marca em seu pulso. "Quem é o senhor?" perguntou ela. O homem parecia emocionado demais para responder imediatamente. Suas mãos tremiam. "Há muitos anos, eu prometi ao meu rei que jamais desistiria de procurar aquela criança." Ugochi franziu a testa. "Acho que o senhor está me confundindo com outra pessoa." O velho balançou lentamente a cabeça. "Eu gostaria que fosse um engano." Ele tirou do bolso uma pequena peça de madeira cuidadosamente envolvida em um pano. Ao abrir o tecido, revelou um medalhão antigo. No centro dele havia exatamente a mesma meia-lua gravada que aparecia no pulso de Ugochi. Ela arregalou os olhos. Instintivamente aproximou o próprio braço. Os dois símbolos eram idênticos. Onde conseguiu isso? O velho respirou fundo. "Eu mesmo mandei fazer. 24 anos atrás." Antes que pudesse explicar mais alguma coisa, o som de cascos de cavalos ecoou pela estrada. Os dois olharam na mesma direção. 4 cavaleiros surgiram entre a chuva. As tochas iluminavam seus mantos vinho e dourado. Quando o capitão desmontou do cavalo, seu olhar encontrou imediatamente o velho. "Mestre Nadi." O velho apenas assentiu. Sem dizer uma palavra, apontou para Ugochi. O capitão caminhou lentamente até ela. Parou a poucos passos de distância. Observou seu rosto, depois seu pulso. Por fim, retirou de dentro da roupa um pergaminho cuidadosamente protegido da chuva. Abriu o documento. Havia um desenho feito décadas antes. Uma pequena princesa com uma marca em forma de meia-lua no pulso esquerdo. O capitão ergueu novamente os olhos. A semelhança era impressionante. Ele ajoelhou diante de Ugochi. Os outros 3 soldados fizeram o mesmo. Ugochi deu um passo para trás, completamente surpresa. "O que vocês estão fazendo?" O capitão abaixou a cabeça.
Durante 24 anos, nosso rei esperou por este momento. Ela olhou para todos sem entender. Eu não conheço nenhum rei. O capitão levantou-se devagar. Talvez não. Mas ele jamais deixou de procurar por você. O Gotti sentiu o coração acelerar. As palavras pareciam impossíveis. Ela riu de nervoso. Isso não faz sentido. Eu cresci nesta aldeia. Nunca tive pai. Nunca tive mãe. O velho Nadi deu mais um passo. Os olhos estavam marejados. Foi isso que fizeram você acreditar. Ele apontou para a pequena bolsa de couro que estava sobre a mesa da cabana. Os objetos que encontrou esta noite. Eles pertenciam à sua família. O Gotti correu até a mesa. Pegou a pulseira de ouro. O velho sorriu discretamente. Essa pulseira foi colocada em seu braço no dia em que você nasceu. Ela ficou completamente sem palavras. O capitão, então, revelou algo que fez o silêncio tomar conta da cabana. Amanhã ao amanhecer, Sua Majestade chegará pessoalmente à aldeia. E se tudo for confirmado, ele fez uma pequena reverência. E toda a sua vida mudará para sempre. Enquanto isso, na casa do chefe, Okono brindava ao lado de Adana, sem imaginar que ao nascer do sol, o rei pisaria na mesma aldeia. E o nome de Ugochi seria pronunciado diante de todos. O restante da noite passou lentamente. Ugochi não conseguiu fechar os olhos. Sentada perto da pequena janela da cabana, ela observava a chuva diminuir enquanto segurava a pulseira de ouro entre as mãos. A cada instante surgiam novas perguntas, mas nenhuma resposta parecia suficiente para explicar o que estava acontecendo. Pouco antes do amanhecer, o capitão dos cavaleiros se aproximou novamente. Quando o rei chegar, ninguém deverá saber de nossa conversa desta noite. Ugochi levantou os olhos. Por quê? Porque ainda precisamos ter certeza. Existem pessoas que fariam qualquer coisa para se aproximar da família real. Até que Sua Majestade veja você com os próprios olhos. Tudo deve permanecer em segredo. Ela apenas concordou. Não porque acreditasse em tudo aquilo, mas porque já não sabia no que acreditar. Enquanto os cavaleiros escondiam seus cavalos entre as árvores, o primeiro raio de sol iluminava a aldeia de Umuaca. Na casa do chefe, os preparativos para o casamento começavam cedo. Adana experimentava um colar de contas vermelhas diante das outras mulheres. Quero que todos se lembrem deste casamento por muitos anos. As mulheres sorriram. Será a maior cerimônia que esta aldeia já viu. Okono entrou na casa usando uma túnica nova, feita especialmente para a celebração. O chefe Obi observou o rapaz de cima a baixo. Hoje você parece um homem realizado. Okono sorriu. Finalmente deixei o passado para trás. O velho chefe permaneceu em silêncio. Alguma coisa ainda o incomodava. Naquela mesma hora, do outro lado da aldeia, Ugochi caminhava em direção ao poço comunitário como fazia todas as manhãs. Mesmo depois de tudo o que havia acontecido, ela precisava buscar água. Algumas mulheres interromperam a conversa quando a viram se aproximar. Outras desviaram o olhar, envergonhadas pela forma como ela havia sido tratada. Foi então que uma menina correu até ela. Era Ada, uma órfã de apenas 8 anos que Ugochi ajudava desde pequena. A menina abraçou sua cintura. Você vai embora da aldeia? Ugochi acariciou seus cabelos. Ainda não sei. Mas o senhor Okono disse que esta não é mais a sua casa. Por um instante, a dor voltou com força. Mesmo assim, Ugochi sorriu. Uma casa não é feita apenas de paredes, Ada. Ela existe onde ainda existe amor. A menina segurou sua mão. Então fique. Antes que Ugochi pudesse responder, um som distante interrompeu toda a aldeia. Tum, tum, tum. Os tambores. Não eram os tambores usados nas festas da comunidade. Tinham um ritmo solene, antigo, respeitado. Os anciãos levantaram a cabeça imediatamente. O chefe Obi saiu às pressas de casa. Todos olharam para a estrada principal. Uma enorme nuvem de poeira aproximava-se lentamente. À medida que ficava mais perto, era possível distinguir dezenas de cavaleiros. Atrás deles vinham soldados, carregadores e bandeiras reais balançando ao vento. As pessoas começaram a cochichar. É um exército? Não, é uma comitiva real. O chefe Obi empalideceu. Jamais imaginou que o rei pisaria em sua pequena aldeia.
Sem perder tempo, ordenou: reúnam todos na praça imediatamente. Em poucos minutos, homens, mulheres e crianças lotaram novamente o mesmo lugar onde Ugochi havia sido humilhada no dia anterior. Okono ajeitou a roupa, acreditando que a visita do rei poderia estar relacionada ao seu futuro casamento com a filha do chefe. Até Adana sorriu discretamente, mas quando a carruagem real finalmente parou no centro da praça e a porta se abriu, o velho rei Shibuzo não olhou para o chefe, não olhou para Okono, nem para Adana. Seu olhar percorreu lentamente a multidão, até encontrar Ugochi. Naquele instante, seus olhos se encheram de lágrimas. E diante de toda a aldeia, o rei começou a caminhar diretamente em sua direção. O silêncio tomou conta da praça. Nem mesmo o som do vento parecia atravessar aquele instante. O rei Shibuzo caminhava lentamente, apoiado em um cajado de madeira escura adornado com ouro. Apesar da idade, seus passos eram firmes. Atrás dele vinham a rainha, os conselheiros, os capitães da guarda real e dezenas de soldados que observavam cada rosto da multidão. Ninguém entendia por que o rei ignorava o chefe da aldeia, muito menos porque caminhava diretamente em direção à jovem, que havia sido expulsa no dia anterior. Ugochi permaneceu imóvel. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. Quando o rei parou diante dela, levou alguns segundos apenas observando seu rosto. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Com mãos trêmulas, ele estendeu a mão. Posso ver o seu pulso? A aldeia inteira prendeu a respiração. Sem compreender o motivo daquele pedido, Ugochi afastou lentamente o chale e estendeu o braço esquerdo. Assim que a marca em forma de meia-lua apareceu, o velho rei fechou os olhos. Uma lágrima escorreu por seu rosto. A rainha levou as mãos à boca. Os conselheiros trocaram olhares. Então o rei caiu de joelhos. Toda a praça ficou em choque. O homem mais poderoso do reino estava ajoelhado diante de uma mulher que, até o dia anterior, era considerada apenas uma órfã. O chefe Obi arregalou os olhos. A majestade, o rei não respondeu. Continuava olhando para a marca no pulso de Ugochi. Com a voz embargada, murmurou: durante 24 anos, eu procurei por você. Ugochi deu um passo para trás. Eu não entendo. O rei levantou lentamente o rosto. Você é minha filha. Um grito de espanto percorreu toda a aldeia. As mulheres levaram as mãos ao peito. Os homens começaram a cochichar. As crianças olhavam sem entender. Okono ficou completamente imóvel. Adana perdeu o sorriso. O rei fez um sinal para um dos conselheiros. O homem abriu cuidadosamente uma caixa de madeira revestida de veludo vermelho. Dentro dela havia uma pequena pulseira de ouro. Ugochi sentiu o corpo inteiro estremecer. Era exatamente igual à pulseira encontrada na bolsa de couro na noite anterior. O conselheiro retirou a joia e a colocou ao lado da pulseira que Ugochi trazia consigo. As duas se encaixavam perfeitamente, formando uma única peça. Um símbolo gravado apareceu completo. A meia-lua transformava-se em um sol nascente. O velho conselheiro falou em voz alta para que todos ouvissem. Esta pulseira foi feita especialmente para a princesa do reino. Nenhum outro exemplar existe. O capitão da guarda deu um passo à frente. Além da marca de nascimento, este é o último símbolo criado para identificá-la caso um dia fosse encontrada. A rainha aproximou-se devagar. As lágrimas já não podiam ser contidas. Ela segurou delicadamente o rosto de Ugochi. Todos os dias, eu pedi aos céus para poder abraçar minha filha outra vez. Sem conseguir dizer uma única palavra, Ugochi apenas a abraçou. A praça inteira permaneceu em absoluto silêncio, até que um dos anciãos murmurou: ela sempre foi uma princesa. As palavras se espalharam rapidamente. A órfã era uma princesa. A mulher sem família tinha um reino. E o rei encontrou a filha. Okono sentiu as pernas fraquejarem. Seu rosto perdeu completamente a cor. Naquele instante, todas as lembranças voltaram à sua mente. Foi ela quem o carregou nas costas. Foi ela quem cuidou dele durante semanas. Foi ela quem acreditou em sua recuperação quando ninguém mais acreditava. E foi justamente essa mulher que ele humilhou diante de toda a aldeia.
Pela primeira vez, desde que tudo começou, Okono percebeu que havia destruído com as próprias mãos a maior bênção que a vida lhe oferecera. Okono deu um passo à frente, depois outro. Seu orgulho desaparecia a cada segundo. Os moradores abriram caminho sem que ninguém precisasse pedir. Ele parou diante do rei, mas seus olhos estavam presos em Ugochi. Ela já não era apenas a mulher que ele havia rejeitado. Era a mulher que ele jamais deveria ter perdido. Com a voz trêmula, ele tentou falar. Ugochi! Ela o olhou pela primeira vez, desde que o rei chegara. Seu olhar era sereno. Não havia ódio, mas também não havia mais o amor que um dia iluminara seus olhos. Okono abaixou a cabeça. Eu cometi um erro. Ninguém disse uma palavra. Até Adana observava a cena em silêncio. Você salvou minha vida. Ele respirou fundo. Quando todos me abandonaram, foi você quem me carregou. Sua voz começou a falhar. Você passou noites acordada cuidando de mim. E ele não conseguiu continuar. As palavras pareciam pesadas demais. O rei permaneceu observando. Não havia raiva em seu rosto. Apenas curiosidade para saber o que aquele homem faria. Okono caiu de joelhos. Toda a aldeia prendeu a respiração. Era a segunda pessoa que se ajoelhava diante de Ugochi naquele dia. Mas diferente do rei, ele não se ajoelhava por amor. Ajoelhava-se por arrependimento. Me perdoe. Lágrimas finalmente escorreram por seu rosto. Eu deixei a ambição cegar meu coração. Olhou rapidamente para Adana. Depois voltou os olhos para Ugochi. Achei que riqueza e posição eram mais importantes do que a mulher que esteve ao meu lado quando eu não tinha absolutamente nada. O silêncio voltou a dominar a praça. Ugochi permaneceu olhando para ele durante alguns segundos. Então caminhou lentamente até ficar à sua frente. Todos esperavam que ela o humilhasse da mesma forma. Alguns até desejavam isso. Mas ela fez exatamente o contrário. Estendeu a mão. Okono levantou os olhos confuso. Ela falou com uma calma que surpreendeu toda a aldeia. Eu já perdoei você. Okono começou a chorar, mas Ugochi continuou. O perdão liberta quem foi ferido. Ela retirou lentamente a mão. Porém, a pausa pareceu interminável. Perdoar não significa voltar atrás. Okono sentiu o coração afundar. Ugochi sorriu com tristeza. O homem por quem eu teria dado minha vida deixou de existir ontem, quando decidiu me envergonhar diante de todos. Ela olhou ao redor da praça. Eu não guardarei rancor. Mas também não voltarei para uma casa onde meu valor depende da riqueza que eu possuo. As palavras atingiram Okono com muito mais força do que qualquer grito, porque ele percebeu que havia perdido algo que dinheiro nenhum poderia comprar. O rei aproximou-se da filha. Venha comigo. Seu lar sempre esteve esperando por você. Ugochi olhou uma última vez para a pequena aldeia onde cresceu. Ali estavam suas lembranças, seus amigos, a mulher que a criou, as crianças que ajudava. Tudo fazia parte de sua história. Ela respirou profundamente. Antes de partir, todos voltaram a atenção para ela. Quero agradecer a esta aldeia. Os moradores se entreolharam. Foi aqui que aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu nascimento. Ela sorriu para Mama Shidera, que chorava discretamente na primeira fila. Está no amor que ela escolhe oferecer aos outros. Mama Shidera correu e abraçou Ugochi com toda a força. Você sempre será minha filha. Ugochi respondeu ao abraço com lágrimas, que finalmente não conseguiu segurar. Mesmo tendo encontrado seus pais biológicos, ela jamais esqueceria a mulher que a havia criado com tanto amor. Naquele momento, toda a aldeia compreendeu que a verdadeira nobreza de Ugochi nunca esteve em seu sangue real. Ela já era uma rainha, muito antes de descobrir que era uma princesa. A carruagem real começou a se mover lentamente. Os soldados formaram duas fileiras de honra, abrindo caminho para que Ugochi seguisse ao lado do rei e da rainha. Toda a aldeia acompanhava a cena em absoluto silêncio. Mas antes de atravessar os portões da praça, Ugochi parou. Ela virou-se mais uma vez. Seus olhos encontraram Okono. Ele continuava ajoelhado. Parecia incapaz de aceitar que tudo aquilo fosse real.
Ugote caminhou lentamente até ele. O rei observou, mas não interferiu. Ela ficou diante de Okono pela última vez. Levante-se. Ele obedeceu devagar, sem coragem de encará-la. Olhe para mim. Quando seus olhos finalmente se encontraram, Okono viu apenas serenidade. Nenhum desprezo, nenhum desejo de vingança. Aquilo o fez sentir-se ainda menor. Você sabe qual foi o seu maior erro? Ele respondeu em voz baixa. Foi trocar você pela riqueza. Ugote balançou a cabeça. Não, a praça inteira permaneceu em silêncio. Seu maior erro foi acreditar que o valor de uma pessoa depende do que ela possui. Ela apontou discretamente para o próprio peito. Ontem eu era a mesma mulher que sou hoje. E a única diferença? Ela ergueu o pulso mostrando a marca da meia-lua. Utku, é que agora você conhece a minha origem. As palavras atravessaram Okono como uma flecha. Era verdade. Ela continuava sendo exatamente a mesma mulher. Bondosa, corajosa, generosa. A única coisa que havia mudado era o que os outros sabiam sobre ela. Ugote continuou. Se eu realmente fosse apenas uma órfã, ela fez uma breve pausa. Você acha que eu merecia ser tratada daquela maneira? Okono não conseguiu responder. Baixou lentamente a cabeça. Pela primeira vez, compreendeu que não havia humilhado uma princesa. Havia humilhado uma mulher boa. Isso era ainda pior. O rei aproximou-se da filha. Está na hora de irmos. Antes de entrar na carruagem, Ugote caminhou até Mama Shidera. Retirou do pescoço um pequeno colar de contas azuis, o único objeto que possuía desde a adolescência. Colocou-o delicadamente nas mãos da mulher. Você me ensinou que mãe é quem ama. Mama Shidera começou a chorar. Eu nunca precisei do seu sangue para chamar você de filha. As duas se abraçaram demoradamente. Nem mesmo a rainha conseguiu conter as lágrimas ao assistir àquela cena. Ela aproximou-se de Mama Shidera. Segurou suas mãos com carinho. Obrigada. A mulher olhou surpresa para a rainha. E se hoje posso abraçar minha filha novamente? Foi a rainha quem deixou as lágrimas caírem. É porque a senhora a protegeu durante todos esses anos, sem esperar qualquer resposta. A rainha inclinou levemente a cabeça em sinal de respeito. A aldeia inteira ficou impressionada. Uma rainha acabava de prestar homenagem a uma simples camponesa. Naquele momento, todos entenderam que a verdadeira grandeza não estava na coroa, estava na humildade. Quando a comitiva finalmente deixou a aldeia, ninguém voltou imediatamente para casa. Os moradores permaneceram olhando a estrada até que a última bandeira desaparecesse no horizonte. Okono continuava sozinho na praça. Adana aproximou-se lentamente. Depois de alguns segundos, retirou do dedo o anel de noivado. Nosso casamento não vai acontecer. Ele levantou a cabeça surpreso. Adana. Ela sorriu com tristeza. Hoje eu descobri que nunca competi contra uma princesa. Ela respirou fundo. Competi contra uma mulher que me ensinou, sem dizer uma única palavra, o que significa ter dignidade. Colocou o anel nas mãos de Okono. Você ainda precisa aprender essa lição. Sem olhar para trás, foi embora. Pela segunda vez em apenas 2 dias, Okono viu a mulher que caminhava ao seu lado desaparecer pela mesma estrada. Dessa vez, porém, ele compreendeu que algumas perdas não podem ser recuperadas e que certas escolhas mudam uma vida inteira. Meses se passaram. A notícia da princesa encontrada atravessou reinos, mercados e aldeias distantes. Onde antes, Ugote era conhecida apenas como a jovem bondosa de Umuaca, agora seu nome era pronunciado com respeito por todo o reino. Mas para surpresa da corte, quase nada nela havia mudado. Mesmo vivendo no palácio, ela fazia questão de caminhar pelos jardins sem escolta sempre que podia. Conversava com os cozinheiros, aprendia o nome dos guardas e visitava as crianças das aldeias vizinhas, levando alimentos, remédios e livros. Certa manhã, um dos conselheiros comentou com o rei: Majestade, ela age como se nunca tivesse deixado aquela pequena aldeia. O rei sorriu. Justamente por isso ela nasceu para governar. Enquanto isso, em Umuaca, a vida de Okono havia tomado um rumo completamente diferente. Depois que a verdade veio à tona, ninguém mais o admirava como antes.
Os caçadores evitavam convidá-lo para as expedições. Os comerciantes já não faziam questão de sua companhia. Sempre que passava pela praça, ouvia cochichos. É aquele homem. Ah, o que expulsou a própria princesa. No início, aquilo despertava revolta. Depois, vergonha. Por fim, silêncio. Ele deixou de frequentar festas, abandonou os encontros da aldeia e passou a trabalhar sozinho nos campos. Não porque alguém o obrigasse, mas porque já não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Certa tarde, Mama Shidera o encontrou consertando a cerca de uma pequena plantação. Ela se aproximou devagar. Okono largou as ferramentas. A senhora veio me julgar também? Ela respondeu com serenidade. Se eu quisesse julgar você, teria feito isso no dia em que Ugochi foi expulsa. Ele abaixou a cabeça. Então por que veio? A velha sorriu com tristeza, porque ela jamais gostaria de ver alguém vivendo preso ao próprio erro. Okono permaneceu calado. Mama Shidera continuou. O arrependimento só tem valor quando muda quem nós somos. Ela olhou ao redor. Diga-me, o homem que humilhou Ugochi ainda existe? Okono demorou a responder. Depois de alguns segundos, balançou lentamente a cabeça. Não. Então prove isso com a sua vida. Naquela noite, ele quase não dormiu. As palavras da velha ficaram ecoando em sua mente. Na manhã seguinte, antes mesmo do nascer do sol, reuniu todas as economias que ainda possuía. Em vez de comprar novas terras ou reconstruir a própria casa, fez algo que ninguém esperava. Mandou construir um pequeno abrigo na entrada da aldeia. Era um lugar simples, com água limpa, camas de madeira e alimentos para viajantes feridos ou abandonados. Na entrada havia apenas uma placa esculpida à mão. Ninguém será deixado para morrer nesta estrada. Os moradores entenderam imediatamente o significado daquela frase. Foi exatamente naquela estrada que Ugochi o encontrara anos antes. Todos os dias, Okono cuidava pessoalmente do abrigo. Lavava ferimentos, preparava refeições, ajudava idosos, carregava crianças no colo. Nunca dizia quem era, nunca contava sua história. Apenas servia. Alguns acreditavam que ele tentava apagar o passado. Mas Mama Shidera sabia a verdade. Ele não estava tentando apagar o que fez. Estava tentando garantir que ninguém repetisse o mesmo erro que ele. E pela primeira vez em muitos anos, Ugochi soube daquilo. Um mensageiro do reino levou até o palácio notícias sobre a pequena aldeia. Quando terminou o relato, entregou-lhe uma pequena caixa de madeira. Dentro havia apenas uma carta. Ugochi reconheceu imediatamente a caligrafia. Era de Okono. Ela respirou fundo antes de abrir o envelope. Ugochi ficou alguns instantes olhando para o envelope. Havia anos que não via a letra de Okono. Por um momento, pensou em devolvê-lo sem abrir, mas respirou fundo e rompeu cuidadosamente o selo de cera. A carta era curta. As palavras pareciam ter sido escritas com calma, como alguém que havia pensado durante muito tempo antes de colocar cada frase no papel. Ugochi, não escrevo esta carta para pedir que você volte, nem para pedir uma nova chance. Perdi esse direito no dia em que deixei o orgulho falar mais alto que a gratidão. Passei muito tempo tentando descobrir como apagar o mal que causei. Depois compreendi que algumas feridas nunca desaparecem. Tudo o que podemos fazer é impedir que outras pessoas sofram da mesma forma. Construí um abrigo na estrada onde você me encontrou. Nenhum viajante será abandonado ali enquanto eu viver. Você me salvou 2 vezes. A primeira quando salvou minha vida. A segunda quando me ensinou, mesmo indo embora, que caráter vale mais do que poder. Obrigado por me perdoar, mesmo quando eu não merecia. Que Deus abençoe o caminho da verdadeira princesa do nosso povo. Okono, quando terminou de ler, Ugochi fechou lentamente os olhos. A rainha, que observava à distância, aproximou-se. É dele? Ugochi apenas fez um gesto afirmativo. A rainha não perguntou mais nada. Esperou em silêncio. Depois de alguns instantes, Ugochi dobrou cuidadosamente a carta. Ele finalmente entendeu. A rainha sorriu. Isso muda alguma coisa? Ugochi olhou pela janela do palácio. Ao longe, crianças brincavam nos jardins. Não muda o passado. Ela fez uma pequena pausa. Mas muda o futuro dele.
Naquela mesma semana, o Goti tomou uma decisão que surpreendeu toda a corte. Durante uma reunião com o rei, apresentou um novo projeto. Pai! O rei ainda sorria toda vez que ouvia aquela palavra. Quero usar parte dos recursos do reino para construir casas de acolhimento em todas as estradas principais. Os conselheiros trocaram olhares. O Goti continuou. Nenhuma pessoa ferida, abandonada ou sem família deverá ficar sem ajuda. O rei sorriu orgulhoso. Essa ideia nasceu daquela pequena aldeia, não foi? Ela respondeu com um leve sorriso. Nasceu da pior dor da minha vida. Então que essa dor se transforme em esperança para milhares de pessoas. Meses depois, dezenas de abrigos começaram a ser construídos por todo o reino. Na entrada de cada um deles, havia sempre a mesma frase. Toda vida merece uma segunda oportunidade. Anos se passaram. O Goti tornou-se uma das rainhas mais amadas da história do reino. Não porque usava uma coroa, mas porque jamais esqueceu o que era viver sem ser reconhecida. E sempre que visitava uma nova aldeia, fazia questão de conversar primeiro com os mais simples. Certa tarde, durante uma dessas viagens, sua carruagem passou pela antiga estrada onde tudo havia começado. Ela pediu que o cocheiro parasse. Ao descer, encontrou o pequeno abrigo cheio de viajantes. Uma criança brincava na sombra de uma árvore. Uma idosa recebia comida. Um homem tinha o braço sendo enfaixado. E no centro de tudo aquilo estava Okono. Os cabelos já começavam a ficar grisalhos. As mãos estavam marcadas pelo trabalho. Mas seus olhos eram diferentes. Havia paz neles. Ele levantou a cabeça e viu a carruagem real. Os dois se olharam por alguns segundos. Nenhum deles precisou dizer uma palavra. O Goti apenas levou a mão ao peito em sinal de respeito. Okono fez uma reverência. Depois, voltou a cuidar do homem ferido, como fazia todos os dias. Ela sorriu discretamente antes de entrar novamente na carruagem. Enquanto o veículo seguia viagem, o rei perguntou: "Você não queria falar com ele?" O Goti olhou pela janela uma última vez. "Não. Algumas histórias não terminam quando duas pessoas voltam a ficar juntas." Ela sorriu serenamente. "Algumas terminam quando ambas se tornam pessoas melhores." A carruagem desapareceu no horizonte. E durante muitos anos, os moradores de Umuaca contaram às novas gerações a história do homem que trocou a mulher que salvou sua vida pela filha do chefe, sem saber que a mulher que desprezou era, na verdade, a princesa que um reino inteiro procurava. Fim. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas histórias. E deixe nos comentários uma única palavra que represente o final desta jornada.